já dei carona para muita gente na estrada, mas só uma vez eu vi a bagagem tentar sair antes da dona. Era fim de tarde. Eu estava voltando vazio de uma entrega em Sorriso, indo rumo a Sinop, pela BR-163. Sol já se ajeitando para sumir atrás das árvores, pista meio molhada de uma chuva que passou rápida. Do lado do acostamento, vejo uma moça acenando com as duas mãos, parada sozinha, perto de uma sombra fina, daquelas que as árvores grandes projetam bem na beirada da estrada. Ela estava com uma mala azul marinho, daquelas de lona grossa, meio desbotada. Não era dessas com rodinha, nem dessas modernas. Era um modelo mais antigo, grande, com cara de pesada. A mulher estava usando um vestido florido, meio rodado. Parecia até roupa de outra época. Sapatilhas vermelhas gastas no pé, cabelo preso com uma fita azul clara. Eu não costumo parar, mas teve alguma coisa nela que me fez pisar no freio. Não sei se foi o jeito desesperado de acenar, ou o fato de a estrada ali não ter nada por perto. Nem ponto de ônibus, nem bar, nem borracharia. Só mato. Ela veio até a porta do carona com aquele sorriso sem mostrar os dentes e falou baixo, educada. Moço, o ônibus não passou. Tô indo para Itaúba. Chego rápido, juro, só até a cidade. Pode ser? Pensei uns 2 segundos e abri a porta. Ela subiu com a mala no colo. Não pediu ajuda para erguer, o que me surpreendeu, porque parecia pesar uma tonelada. Colocou no chão entre as pernas e puxou uma alça como quem protege alguma coisa. Não mexeu mais. No começo, foi tudo calmo. Eu fui devagar por causa das curvas e da pista molhada, e ela ficou em silêncio. Não era hostil nem nada, só contida. O que me chamou a atenção foi como ela olhava o tempo todo pelo retrovisor, como se quisesse saber o que vinha atrás. E segurava aquela alça da mala com força, como se a qualquer momento alguém fosse tentar arrancar dela. Tentei puxar papo. Tá indo visitar parente? Ela só balançou a cabeça que sim. Vai para a festa da cidade? Outro aceno, dessa vez um não. Parei de insistir. A mulher parecia mais em paz no silêncio dela, mas aí veio o barulho. Parecia um glup, um schlock, um som abafado de líquido se mexendo, bem baixinho. A princípio, achei que fosse algum galão que eu tivesse esquecido lá atrás, dentro da cabine. Mas o som vinha sempre do mesmo lugar, debaixo da mala dela. E foi aí que senti o cheiro. Doce, forte, enjoativo. Como quando mistura perfume barato com alguma coisa azeda. Só que o cheiro parecia mais quente. Como se viesse de alguma coisa viva e antiga. Olhei para ela, ela olhou para frente. Essa mala tem o que aí dentro? Ela respondeu seca, sem hesitar. Coisas da minha avó. Voltei a olhar para a estrada, mas a cabeça não parava. Se era só coisa de avó, por que aquele cheiro? E por que o som? Mesmo com os buracos, a mala não se movia. Era como se tivesse grudada no chão. Não rolava, não escorregava, não virava. Firme, como se tivesse pé. E aí, do nada, eu ouvi um som abafado, de respiração. Parei de respirar por uns 2 segundos. Olhei de novo. Ela estava com os olhos fechados, como se descansasse. Mas ainda segurava firme a alça da mala. Resolvi insistir. Tá tudo bem mesmo com essa bagagem aí? Ela não abriu os olhos. Só falou bem baixo, quase como quem pensa alto. Você acredita que algumas coisas continuam vivas, mesmo quando já deviam ter parado? Silêncio. Fiquei sem saber se ela estava falando da mala, da avó, de algum cachorro, ou só querendo me deixar desconfortável. Mas eu já estava desconfortável desde o momento que parei. Quando a cidade estava a uns 20 minutos, parei o caminhão numa entradinha de terra, perto de uma clareira. Pressão na bexiga estava apertando. Falei que ia descer rapidinho. Ela não respondeu, só fechou os olhos de novo. Desci, fui fazer o que tinha que fazer. No mato, escutava só os insetos e o ronco do motor ligado. Mas quando voltei, vi um fio escorrendo da beirada da porta. Era da mala,
Um líquido escuro, grosso, quase preto, escorria devagar e pingava no asfalto quente. Um pingo, depois outro e outro. Chamei a mulher. Nada. Dei a volta. Abri a porta do carona. Ela não estava mais lá. O banco vazio. Só a mala ainda no mesmo lugar. E um papel em cima dela. Era um pedaço de caderno velho, com bordas gastas. A letra era pequena, torta, como escrita com pressa ou com mão trêmula. Obrigada pela carona. Agora ele está mais calmo. Fiquei parado, o motor ligado, o som dos insetos e aquele cheiro que agora parecia ter entrado na minha pele. Peguei uma barra de ferro que levo atrás do banco e fui para a mala. Ela não tinha cadeado, só um zíper grosso enferrujado. Enfiei a barra e forcei. Abriu com um estalo seco. Lá dentro, só uma colcha, grossa, velha, amarrada com arame grosso e toda manchada. Mas não tinha peso. Era leve, leve demais, como se não tivesse nada dentro. Puxei aquilo do jeito que dava, joguei no mato do outro lado da estrada e entrei no caminhão. Acelerei sem olhar pelo retrovisor. Mas não deu para deixar para trás o cheiro, nem o som. Cheguei em Itaúba com o volante molhado de suor. Não parei em posto, não lavei o para-brisa, não abasteci. Só queria deixar a cidade para trás e esquecer aquilo. Mas esquecer não é tão simples. Na mesma noite, parei para dormir no pátio de um posto, já na saída da cidade. Deitei na cama de trás da boleia, mas o sono não veio. O banco do carona, aquele onde ela sentou, ainda parecia ocupado. A alça do cinto estava caída de um jeito estranho, como se tivesse sido puxada e depois largada ali. E o pior, o cheiro ainda estava ali, mesmo com o vidro aberto, mesmo com o vento batendo, mesmo com o caminhão em movimento. Na manhã seguinte fui ver o banco de perto. Estava úmido, umidade escura, que manchava o estofado como se fosse suor, ou coisa pior. Tentei limpar com pano, com desinfetante, até com vinagre. Voltei para a estrada achando que tinha resolvido. Não resolvi. 2 dias depois, a mancha estava maior e o cheiro mais forte. A parte de baixo do banco parecia respirar sozinha. Não é força de expressão, não. Eu juro por tudo que vi aquilo se mexer. Um movimento suave, como se tivesse ar passando por dentro. Um vai e vem, leve, como o peito de alguém dormindo. E aí começou a parte da trava. A trava do banco do carona é daquelas antigas que faz um clique quando alguém muda a inclinação. E começou a fazer esse som sozinha, sempre de madrugada, sempre quando eu estava quase pegando no sono. Clique. Primeiro pensei que fosse imaginação, fadiga, cansaço da estrada. Mas teve uma noite em que eu ouvi o clique e o banco estava inclinado para trás, sozinho. Ajustei de novo, sem olhar muito. Na noite seguinte, de novo, a inclinação, como se alguém quisesse deitar ali. Como se aquele banco tivesse sido feito para descanso, mas não o meu. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Uma mistura de flor passada com pano sujo de sangue, doce e pútrido, e constante. Entrava no nariz, grudava na garganta, ficava na pele. Uma vez, tomei banho numa borracharia que tinha chuveiro e o dono perguntou se eu estava usando perfume de defunto. Fingi que ri, mas quase vomitei. Comecei a rodar com o banco encapado por lona preta, dessas de carga. Passei a evitar qualquer pessoa entrando no caminhão, inclusive a moça da limpeza do pátio de um posto em Lucas do Rio Verde, que me perguntou por que o banco do carona está sempre suado. Não respondi, porque não tem explicação. Um dia fui numa oficina que também fazia lavagem interna. Pedi para o cara tirar o banco e jogar fora. Ele olhou para mim estranho, perguntou se tinha ferrugem, fungo, bicho. Respondi só coisa ruim. Ele topou tirar. E quando desparafusou a parte de baixo, disse que tinha um líquido grosso escorrido no trilho de ferro. Um negócio meio viscoso, com cheiro estranho. Quando ele pegou um pano para limpar, falou: parece doce, mas está azedo. Nunca vi coisa assim. Pedi para ele jogar fora tudo aquilo. Banco, trilho, pano, tudo. Peguei outro banco qualquer, velho, mais seco. Paguei e fui embora. Mas o clique continuou.
mesmo sem banco. De madrugada, parado num acostamento sozinho com o caminhão desligado, eu escutava a trava fazendo o som dela, sozinha, no mesmo canto onde ela tinha sentado. E é por isso que hoje eu só ando com passageiro, gente viva, gente que conversa, gente que desce quando o trajeto termina. Porque eu ainda escuto aquele som às vezes, e sinto o cheiro, um doce podre, que não sai, não some, só aparece quando a noite está mais parada e o mundo parece ausente. E tem noite que eu escuto coisa pior, o som da alça da mala sendo puxada no chão, como se alguém tivesse voltando, como se aquilo que eu joguei no mato não tivesse ficado lá. Não quero saber o que tinha dentro daquela mala. Só espero que tenha ficado no mato e não no banco do meu caminhão. Ele não era caminhoneiro, mas estava sempre entre a gente. Esse foi o comentário que mais apareceu nas conversas quando o nome de Anísio Ferreira de Melo começou a circular entre os grupos de WhatsApp dos motoristas. Ninguém sabia de onde ele vinha. Ninguém sabia para onde ele ia. Mas em algum ponto, entre um posto abandonado e um lava-rápido de beira de BR, alguém sempre lembrava de já ter visto ele. E o que assustava é que ninguém nunca tinha desconfiado de nada. Nem mesmo quando ele ficava mais de 10 minutos esfregando os braços com sabão em pedra. Mesmo quando eles já pareciam limpos. Nem mesmo quando ele sorria e chamava todo mundo de irmãozinho. Nem mesmo quando os corpos começaram a aparecer. Em outubro de 2016, o corpo de um rapaz apareceu atrás de um posto desativado na BR-153, no interior do Tocantins. A cena era estranha desde o início. O corpo estava deitado de barriga para cima, amarrado com cabos de freio, pés e mãos bem justos, como se alguém quisesse impedir qualquer reação. E o mais esquisito, as palmas das mãos estavam viradas para cima, com 2 cortes simétricos em cada uma, como se tivessem sido feitos com algum tipo de lâmina curva. Não tinha documento, não tinha celular, não tinha nada que ajudasse a descobrir quem era. A polícia tratou como um possível acerto de contas. Talvez alguma briga de andarilho, envolvimento com drogas, violência gratuita, só que os cortes pareciam organizados demais para isso. Mas como não havia mais pistas, o caso ficou parado. Só que nos meses seguintes, os corpos começaram a se repetir. Em menos de um ano, foram mais 3 mortes parecidas. Posto abandonado em Palmeiras de Goiás, beira de lavador em Rio Verde, atrás de um caminhão velho encostado num pátio no Mato Grosso. Sempre homens jovens, magros, a maioria sem documento, com aparência de andarilhos ou desses que pegam carona para lá e para cá entre as estradas. As mãos sempre abertas, os cortes sempre nos mesmos pontos e sempre um detalhe em comum. Todos os corpos tinham sinais de ter sido transportados, como se tivessem sido deixados ali só depois de mortos. A história só começou a andar de verdade em fevereiro de 2020, quando um borracheiro de um posto em Uruaçu, Goiás, resolveu instalar uma câmera simples no galpão onde guardava os equipamentos. Ele tinha notado o sumiço de algumas mangueiras, umas ferramentas, nada demais, mas era mais para se precaver do que por outra coisa. 3 dias depois de colocar a câmera, ele foi olhar as imagens. Não tinha nada de furto. O que ele viu foi o seguinte: um carro preto, antigo, parando do lado do lavador. O modelo parecia um Santana. O homem que saiu do carro era magro, usava boné e camisa de botão. Nada chamava a atenção. Ele abriu o porta-malas, puxou uma lona escura e ali dentro dava para ver claramente um corpo, aparentemente desacordado, sem reação. O homem pegou o corpo, colocou nos ombros e levou até a parte de trás do lavador, onde não tinha mais câmera. Depois de uns minutos, ele voltou sozinho, com os braços cobertos de sangue. Foi direto até a torneira que ficava do lado da parede.
Pegou uma escova, um sabão em pedra e começou a esfregar os braços. Com calma, como se estivesse lavando graxa. O mais estranho, ele não olhou em nenhum momento para a câmera. Fez tudo como se já soubesse que ninguém ia ver. O borracheiro ligou para a polícia na hora. E foi ali que começou a caçada. Quando as imagens chegaram aos investigadores de Goiânia, o alerta se espalhou rápido entre os departamentos da PRF e da Civil em Goiás, Tocantins e sul do Pará. A partir da placa do carro, os policiais chegaram até um endereço registrado em Porangatu. Mas a casa estava vazia. O tal homem parecia viver de favor ou se mudar com frequência. O endereço anterior era de uma chácara alugada, sem luz, sem água e com vestígios de terra revirada num dos cantos do quintal. Foi nesse ponto que um caminhoneiro entrou em contato com a polícia depois de ver a imagem do homem nas redes. Ele disse que conhecia aquele sujeito. Disse que já tinha tomado café com ele em 2 postos diferentes, um em Jataí e outro em Gurupi. Disse que o homem falava pouco, mas era simpático. Chamava todo mundo de irmãozinho. E sempre dizia que trabalhava limpando carro de empresa, fazendo bico. Mas nunca mostrava crachá. Nunca mostrava carga. E o que mais chamou a atenção dele? O sujeito tinha uma mania estranha de lavar os braços com sabão até o cotovelo, mesmo quando estava limpo. O caminhoneiro achava que era alguma alergia. Ou toque. Mas depois de ver aquela gravação, ele teve certeza que não era só isso. A partir do depoimento do caminhoneiro e das imagens de Uruaçu, o nome do homem finalmente veio à tona. Anísio Ferreira de Melo, 53 anos. Passagens antigas por pequenos furtos nos anos 90. Nada que chamasse atenção. Endereços trocados com frequência, nenhum parente próximo, sem redes sociais, sem vínculos formais de trabalho, nenhum histórico de violência. Mas os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça. Nos sistemas de abastecimento dos postos, o nome dele aparecia em compras esporádicas de gasolina, quase sempre em dinheiro. Os registros batiam com os locais onde corpos haviam sido encontrados. De modo geral, era como se ele tivesse passado anos se movendo de forma invisível. Dormia em carro, comia nos mesmos lugares que os caminhoneiros, usava os mesmos banheiros, os mesmos lavadores. Só que ele não transportava carga, não trabalhava em firma nenhuma, e sempre que alguém tentava puxar conversa, ele mudava de lugar nos dias seguintes. Foi com base nesses dados e num cruzamento de movimentações em postos no norte de Goiás que a PRF organizou o bloqueio na GO 118, perto da divisa com a Bahia. A ordem era simples: abordar, abrir o porta-malas e revistar com calma. Quando Anísio viu a viatura vindo de frente, ele acelerou. Não era velocidade de fuga. Era como se ele soubesse que ali acabava. O carro foi interceptado cerca de 2 quilômetros depois, já próximo de um trevo. No banco do carona havia uma lona escura, suja de terra. No banco de trás, um galão de água e 2 sabões de pedra. Mas foi no porta-malas que veio a confirmação de tudo. Ali, amarrado com cabos de freio, deitado de lado e ainda sedado, havia um jovem. Segundo os documentos depois encontrados, se tratava de um estudante de 20 anos. Ele tinha saído de Brasília na tentativa de chegar ao Maranhão pegando carona. A última vez que tinha sido visto foi num posto em Formosa, 2 dias antes. Os braços dele já tinham cortes, simétricos, superficiais, mas com sangramento recente. Os investigadores acreditam que ele seria deixado para morrer naquela noite, provavelmente atrás de algum galpão, como os outros. O estudante foi levado para o hospital. Sobreviveu. Mas, segundo o próprio depoimento, não lembra de nada. Disse apenas que o homem parecia calmo o tempo todo, que ofereceu um refrigerante, disse que ia até Barreiras e que deixava ele no caminho. Depois disso, escureceu. Anísio foi preso em flagrante. No início, se manteve calado. Nem advogados queria.
Só depois de 3 dias falou com a equipe de investigação. Levou os policiais até 3 pontos diferentes, todos em áreas de mato alto e entulho, entre Porangatu e Alvorada do Norte. Ali, os peritos encontraram ossos humanos, roupas rasgadas, fragmentos de lona e pedaços de sapato. Nenhuma das vítimas foi identificada oficialmente, mas as marcas nos ossos e a forma como estavam dispostos batiam com o mesmo padrão de todos os outros casos. Os cortes, os cabos, as mãos abertas. Quando perguntado por que fazia aquilo, Anísio não gritou, não chorou, não riu. Ele respondeu devagar, olhando para a escova que estava sobre a mesa da perícia. Eu não matava por mal. Eu cortava para ver o que a dor fazia no rosto deles. Quando parava de reagir, era hora de deixar ir. Os agentes não responderam nada, só escreveram a frase no relatório. Palavras dele, sem edição. Hoje, Anísio cumpre pena em Aparecida de Goiânia em regime fechado. Nunca mais deu entrevistas, mas nos bastidores da investigação, ninguém acredita que foram só 5 vítimas. Oficialmente, 5 casos foram ligados a ele por DNA, fragmentos de roupas e padrões de corte. Mas segundo o relatório final da perícia forense, existe a possibilidade concreta de que ele tenha feito isso com mais de 12 pessoas. Talvez até 17, segundo um levantamento mais amplo dos registros de desaparecidos entre 2016 e 2020. Todos em cidades entre Tocantins, Goiás e Maranhão. O problema é que, na maioria das vezes, as vítimas eram invisíveis. Andarilhos, caroneiros, trabalhadores de beira de estrada, jovens fugindo de casa, gente que não tinha quem denunciasse a falta. E o criminoso era bom de desaparecer, nunca usava celular, nunca dormia no mesmo lugar por mais de 2 dias. E sempre escolhia lugares onde não havia câmeras. A exceção foi Uruaçu, e só por causa de uma câmera velha, instalada por medo de furto de mangueira. O que ficou disso tudo? Os braços dele, que ele lavava com sabão como se fosse graxa, eram, na verdade, o único vestígio que escapava da limpeza. E mesmo assim, ninguém desconfiava. Hoje, a polícia acredita que em algumas paradas, principalmente nos postos mais afastados do trecho centro-norte do país, ainda existam torneiras e escovas de lavar caminhão com manchas antigas. Talvez de terra, talvez de ferrugem, ou talvez de alguma coisa que ele não conseguiu limpar por completo. O lavador de braços pode estar preso, mas os rastros que ele deixou ainda estão por aí. E podem ser vistos por qualquer um que parar num posto e resolver olhar de perto a parede onde se lava o óleo do dia a dia. Ele entrou andando, suado, descalço, com a camisa manchada nas costas e uma sacola de supermercado na mão. Não correu, não gritou, não pediu ajuda, só encostou no balcão da delegacia e disse: "Acho que já fiz demais. Vim parar." Isso foi em 2014, numa cidade pequena do interior do Paraná. Era fim de tarde, quase hora do plantão trocar, e o policial que estava no atendimento nem entendeu direito o que ele quis dizer. Achou que era alguém bêbado, drogado, pedindo abrigo, coisa assim, até ele abrir a sacola. Lá dentro tinha um braço humano, do ombro até a mão, cortado limpo, amarrado num pano de prato e ainda com o relógio no pulso. Quem contou isso para mim foi um dos investigadores que pegou o caso logo nas primeiras horas. Ele trabalhava comigo no grupo de apoio a familiares de desaparecidos. Foi ele quem me falou do nome do homem. Gilmar Leite, 52 anos, caminhoneiro. O Gilmar chegou sozinho, se identificou, entregou a sacola e esperou ser algemado, mas ninguém encostou nele. O delegado ficou parado, o escrivão ficou parado. O policial de plantão, que era novato, teve que sentar porque ficou branco. O Gilmar não esboçou reação nenhuma, só ficou parado, como se estivesse devolvendo um pacote esquecido na estrada.
Quando chamaram reforço e levaram ele para a sala de depoimento, ele começou a falar. Ninguém forçou, ninguém ameaçou, ninguém prometeu nada. Ele só falou. Disse que era do ramo há quase 30 anos. Caminhoneiro desde os 20, sempre fez rota de sul a centro-oeste, com cargas mistas. A primeira morte, segundo ele, foi em 2007. Ele disse que nem lembra o nome da mulher, que tinha parado num posto, oferecido lanche, e ela aceitou subir na boleia. Disse que estava tudo normal, até não estar mais. Essas foram as palavras dele. Parecia normal, até não estar mais. Ele disse que sentiu um calor, uma pressão dentro da cabeça, que ficou com vontade de limpar a estrada e que achava que era uma ordem, não um impulso, uma ordem. Disse que não tinha raiva, nem prazer, era só uma obrigação, como se tivesse que varrer a sujeira que ninguém vê. A segunda mulher, segundo ele, se chamava Yolanda. Foi em Apucarana. A terceira, ele não lembrava nome. Só disse que era nova, cabelo pintado de vermelho e com a perna cheia de hematoma. A quarta era a do braço que ele entregou. Ele falou assim mesmo: trouxe só esse pedaço porque o resto deixei onde sempre deixo, mas se não trouxesse nada, ninguém ia acreditar. Eu lembro que quando esse relato chegou até mim, a primeira coisa que pensei foi: quantos Gilmares tem por aí? Porque o mais assustador nem é o cara ter feito isso, é ele ter parado. Sabe o que a polícia achou no caminhão dele? Um caderno. Pequeno, desses de capa preta que parece diário, escrito à mão, com letra tremida. Tinha datas, cidades, até placa de carro de posto onde ele parava. Mas não tinha nome de vítima, só número. Primeira, perto de Marília. Segunda, atrás da lanchonete Shell. Terceira, junto do milharal. Quarta, hoje. E no final, uma frase sozinha, escrita em letras bem tortas. Depois dessa, chega. Tô sendo seguido. O Gilmar não pediu advogado, não negou nada, não tentou mudar versão. Disse que estava dormindo mal, que via todas elas quando estacionava, que acordava com o cheiro de mato molhado e que às vezes escutava alguém bater na porta da boleia. Só que quando abria, não tinha ninguém. Ele foi preso na hora. Ficou em cela isolada por 2 semanas até ser transferido. E mesmo preso, nunca se defendeu. No julgamento só disse: eu sabia que um dia ia cansar. Melhor cansar antes que vire costume. E sabe o que mais impressiona? Os 4 casos que ele confessou batiam com registros antigos, abertos como mortes sem autoria. Os locais, as datas, os detalhes, tudo encaixava. E pior, tinha 2 casos arquivados, em cidades por onde ele também passou, mas que ele não falou nada. A polícia acredita que o número de vítimas pode ser maior, mas ele não confirma, nem nega, só cala. O julgamento foi rápido, nem chegou a durar 2 semanas. Ele não tinha defesa técnica de verdade. Foi nomeado um defensor público, mas o Gilmar praticamente abriu mão de tudo. Confirmou cada uma das acusações. Repetiu o que já tinha dito antes, que matou 4 mulheres, que podia ter sido mais e que estava cansado. A sala de audiências ficou em silêncio quando ele respondeu à juíza que não tinha nada a declarar. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma lágrima, só uma frase: eu sei o que eu sou, mas também sei que tem outros que não cansaram ainda. Foi condenado a 38 anos de prisão. Está até hoje numa penitenciária comum, sem segurança especial, sem vigilância constante. Ele próprio recusou qualquer tipo de privilégio ou cela separada. Disse que queria ficar no mundo igual os outros. Um dos agentes que cuida do bloco dele contou pra gente que ele é calado, que nunca se mete em confusão, mas que de vez em quando acorda gritando e que ninguém entende o que ele fala. Um grito rouco, meio abafado, como se fosse debaixo d'água. A família dele cortou contato.
Um dos irmãos foi na delegacia nos primeiros dias e depois sumiu. Disse que não queria mais ouvir aquele nome. Mas sabe o que mais pesa? É que ninguém apareceu pelas vítimas. Ninguém. A Yolanda, aquela que ele mencionou o nome, nem tinha documento. Os outros corpos estavam há anos no IML, como não identificados. E mesmo depois da confissão, ninguém foi lá buscar, ninguém perguntou, ninguém reclamou. E eu fico pensando se não é por isso que ele achou que podia fazer, que podia continuar. Porque não vinha polícia, não vinha família, não vinha imprensa. Vinha o silêncio. A estrada permite isso. Ela é grande demais, cheia de sombra, de curva, de acostamento deserto. Você para num posto e ninguém sabe de onde você veio, nem para onde vai. Tem dia que a estrada parece um cemitério de gente viva. É por isso que eu entrei para o grupo de apoio, porque quando a gente vê uma sacola com um braço sendo entregue como se fosse qualquer coisa, a gente entende que tem um mundo paralelo rolando de madrugada. Um mundo de gente sumida, de mulher invisível, de caminhão com segredo. A gente imagina que os monstros se escondem, mas às vezes eles cansam de esconder e batem na porta da polícia. E aí ninguém sabe o que fazer, porque não tem final feliz, não tem justiça suficiente, não tem tempo que apague. Tem só aquele vazio que o Gilmar deixou quando parou. Um vazio que não devia ter sido preenchido por ninguém. E eu me pergunto, com medo real, quantos outros tem por aí? Quantos ainda não cansaram? Quantos dormem agora mesmo, em algum posto sem luz, com o banco sujo de terra e uma faca no fundo da mochila? Tem estrada que engole, tem estrada que amaldiçoa. Mas o mais perigoso ainda é o silêncio. Aqueles que matam e só se entregam quando não sobra mais nada para guardar. Eu conheci 2 deles, 2 caras que não se conheciam, dormiram em postos diferentes e apareceram mortos do mesmo jeito. Um corte limpo no pescoço, dentro da própria cabine, como se tivessem deixado alguém se aproximar sem nem reagir. Depois daquilo, por uns bons anos, teve caminhoneiro que preferia rodar direto, passar sono, tremer no volante, só para não dormir na BR-116. A primeira vez que eu ouvi falar foi em 2009. O nome dele era Paulo César, mas a gente chamava de Cabeludo, parceiro antigo de estrada. Silencioso, gente boa. Era o tipo de cara que anotava consumo de diesel com letra bonita num caderninho, escutava rádio AM e rezava antes de sair do posto. Encontraram ele morto numa madrugada, num posto perto de Teófilo Otoni. Estava deitado na cama da boleia, como se estivesse dormindo. Só que o travesseiro dele estava encharcado de sangue, corte reto na garganta. Mas o mais estranho era o resto. Não tinha nada arrombado. A porta fechada, celular no painel, carteira com dinheiro. Até o lanche que ele comprou estava intacto. A polícia apareceu, claro. Falaram em acerto de contas. Mas Cabeludo não devia nada a ninguém. A vida dele era estrada, família e oração. 2 semanas depois, outro. Mesmo corte, mesmo cenário. Outro posto, outro estado. E quando o terceiro apareceu, no fim daquele mês, não teve mais como ignorar. Estava nas rodas de conversa, nos rádios, nos grupos. A gente ligava o rádio PX e era só isso que se falava. Todo mundo nervoso, desconfiando de tudo. Eu lembro de uma conversa num posto em Feira de Santana. Um cara mais velho, de boné da Shell, virou e disse: "Isso aí não é ladrão, isso é limpeza." Ninguém respondeu, mas ficou aquele silêncio pesado. Foi ali que começaram os boatos. Tinha quem dissesse que o assassino era um justiceiro, que só matava quem traía a mulher na estrada ou quem mexia com carga roubada. Teve gente dizendo que era vingança, que era um ex-caminhoneiro com trauma. Mas a história que mais me deu calafrio foi a que ouvi de um cara chamado Milton, em um posto em Muriaé.
Ele falou que os corpos tinham marcas riscadas com sangue, símbolos, tipo coisa de seita. Eu ri na hora, só por dentro, mas fiquei gelado. A partir dali, a rotina mudou. Teve caminhoneiro que começou a andar em comboio, mesmo sem gostar. Teve cara levando cachorro para dormir na boleia. Teve até quem comprasse faca e deixasse debaixo do travesseiro. Mas no fundo, todo mundo sabia que nada disso adiantava, porque o tal matador só agia quando o sujeito dormia. E quando ele vinha, ninguém ouvia nada. Foram 14 casos assim. 14. De 2009 até 2012. E em nenhum deles teve câmera funcionando, testemunha acordada ou pista clara. Eu lembro de um motorista que achou que viu alguma coisa. Disse que umas 2 da manhã, num posto perto de Vitória da Conquista, viu um cara de capuz passando devagar entre os caminhões. Mas a polícia não achou ninguém, nem pegada, nem rastro. Em 2013, teve uma tentativa de isca. A PRF colocou um caminhão descaracterizado num posto movimentado, como se fosse de algum motorista comum. O cara que ficou dentro era policial. A cabine tinha microcâmera, tudo gravando. Naquela noite, não aconteceu nada. Na noite seguinte, 40 quilômetros dali, mais um corpo. Mesmo jeito. Como se o matador soubesse onde estavam esperando por ele. Depois disso, parece que abafaram. Ninguém mais falava. Os jornais sumiram com o assunto, mas a gente nunca esqueceu. 5 anos depois, eu mesmo quase fui o próximo. Foi em 2018. Eu estava voltando do Espírito Santo, carregado até o talo com bobina de aço. Carga pesada, chão molhado. Já era quase meia-noite quando decidi parar num posto pequeno ali perto de Jequié. Chovia fino e a visibilidade estava uma porcaria. Eu tinha dormido mal na noite anterior e o olho já não segurava mais. Aquele tipo de sono que te puxa como se fosse cansaço acumulado de uma vida inteira. Estacionei debaixo de uma luz amarela que piscava de vez em quando. Não vi mais nenhum caminhão com placa de fora do estado. Só 1 ou 2 bitrens encostados no canto. Entrei na cabine, fechei tudo. Deixei a chave no lugar de sempre. Liguei o rádio no volume baixinho só para fazer companhia. E apaguei. Não sei quanto tempo passou. Eu acordei com a sensação de que alguma coisa tinha tocado na porta. Primeiro pensei que era sonho, mas aí percebi que o rádio estava desligado e eu tenho certeza que deixei ligado. Não escutei passo, nem barulho de chuva, nem voz nenhuma. Só aquele silêncio denso que parece segurar o ar. Fiquei ali, imóvel, deitado, com o coração batendo na garganta. Olhava para o teto da cabine, tentando ouvir alguma coisa. Nada. Mas o medo era de verdade. Esperei até clarear para sair. Quando levantei, dei a volta no caminhão como sempre faço. E foi aí que vi. Na porta do passageiro, bem em cima da maçaneta, tinha uma marca de mão. Era uma mão suja, lama grossa, dedo por dedo impresso. Não tinha como ser da estrada, nem de abastecimento. Aquilo tinha sido colocado ali à noite, quando eu estava dormindo. A porta não foi aberta, nada sumiu. Não tinha sinal de arrombamento, mas eu sabia, no fundo do estômago, que alguém tinha tentado. Ou pior, que alguém tinha parado do lado da minha porta, colocado a mão ali e desistido. E essa é a parte que mais mexe com a gente, porque quando a morte passa tão perto que encosta e te poupa, você não agradece, você desconfia. Passei o resto da viagem com um gosto estranho na boca, tipo um medo que grudou. Toda vez que eu parava, era como se alguém estivesse olhando. Nunca mais dormi em posto desde então. Pode estar chovendo canivete, pode ser madrugada, pode estar com a cabeça pendendo de sono. Eu paro no mato, encosto num acostamento largo, boto o despertador de 30 em 30 minutos e vou picando o sono só para não apagar de vez. É cansativo? É. Mas é isso ou acordar com alguém parado do seu lado e você nem saber se ainda está vivo? Depois daquele ano, nunca mais ouvi falar de morte igual na BR.
Ou talvez tenham parado de contar. Ou talvez tenham começado em outro lugar. A estrada é grande demais. Tem crime que se repete como ritual. E tem maldade que não tem lógica. Tem gente que acha que a morte tem cara, cheiro, passo, mas às vezes ela só encosta. Fica ali, esperando a hora certa. Na BR-116, por um tempo, a morte dormia do nosso lado. E a gente só descobria de manhã. Eu sempre disse que bicho morto na estrada é coisa normal. Acontece. Você vai ver de tudo. Tatu esmagado, cachorro atravessando, cobra partida ao meio. Agora, o que eu vi naquela noite não tem nada de normal. Aquilo não foi acidente, foi descarte, foi limpeza. Daquelas que ninguém quer que os outros vejam. Isso foi em 2019, mais pro meio do ano. Eu estava descendo com uma carga de soja para descarregar numa cooperativa perto de Campo Verde, no Mato Grosso. Sempre fiz aquele trecho ali tranquilo, por dentro das rodovias que cortam a região. Só que, naquela semana, uma queimada grande interditou a rota principal. Fumaça densa, caminhão tombado, PRF fechando passagem. Tive que pegar um desvio por dentro das estradas de terra, seguindo uma rota alternativa que um outro caminhoneiro me passou no rádio. E aí que começa o erro. Ou o azar, sei lá. Já era perto de 11 da noite, estrada de barro seco, sem sinalização, sem uma alma viva no acostamento. Nada. Só o mato alto dos dois lados e um céu limpo, estrelado, como só o interior do Mato Grosso sabe ter. Nem vento tinha, nem grilo. A estrada parecia deserta até demais. E do nada, eu fiz uma curva meio aberta e o farol do caminhão iluminou um troço no chão. Parecia um tapete escuro, esticado por uns bons metros. Não conseguia entender o que era de primeira. Só sei que fui chegando mais perto e a imagem foi ficando grotesca. Era uma faixa longa. Talvez uns 300 metros, coberta de sangue, ossos, penas, couro rasgado, pedaços de carne. Tinha até dente de porco misturado ali. Dava para ver garras, rabos, como se alguém tivesse aberto um frigorífico no meio do mato e despejado tudo no chão. Mas não era só o que eu vi, foi o que eu senti quando pisei fora do caminhão. Porque sim, eu desci, curioso, besta. E no que coloquei o pé no chão, eu senti afundar em algo mole, escorregadio. Um cheiro quente subiu na hora que me deu ânsia. Eu olhei para baixo. Tinha pisado direto no que parecia um pedaço de crina grudado num casco inteiro, ainda com sangue fresco. Não era bicho atropelado, não era acidente. Aquilo ali tinha sido jogado, espalhado. Fiquei parado um tempo só olhando aquilo. Era como se a estrada tivesse virado uma linha de abate. Um corredor de descarte, e aí foi quando eu ouvi um barulho seco vindo do mato à esquerda, tipo galho quebrando, folhas sendo pisadas. Me abaixei instintivamente do lado do caminhão, ainda com o motor desligado. E então vi as luzes. Primeiro uma, depois duas, 3 lanternas, tremendo no meio do matagal. Gente andando rápido. Dava para ver vulto de homem carregando caixa. E do nada, uma caminhonete saiu de dentro do brejo. Uma daquelas cabine dupla, escura, sem placa visível. E veio devagar até a beira da estrada. Tinha 2 homens nela. Um dirigindo, outro na caçamba. O da caçamba começou a puxar uns sacos pretos enormes e simplesmente jogava no chão. Cada saco fazia um barulho seco quando caía. Como se tivesse peso, muito peso. Não demorou nem 2 minutos e a caminhonete voltou para o mato. Silêncio. E aí, do fundo da estrada, veio o barulho que eu nunca mais vou esquecer. Parecia motor de trator. Não, era mais forte. Era uma niveladora, daquelas que o pessoal de fazenda usa para preparar o solo. Uma máquina enorme com farol alto ligado, surgindo no escuro e vindo direto para cima dos sacos. Ela passou por cima de tudo, sem frear. Aquilo explodiu embaixo da máquina. Eu juro por Deus.
Dava para ouvir o som dos ossos quebrando, da carne sendo amassada. Era um moedor, um trator usado para triturar descarte. A estrada virou um só tapete de tripa e sangue. Eu paralisei. Não conseguia nem respirar. Tentei voltar para o caminhão, girei a chave, mas ele afogou. O motor tossiu, morreu. E foi nesse momento que as luzes viraram na minha direção. A máquina parou. Faróis direto no meu rosto. Parecia que estavam me encarando e ninguém descia. A máquina ficou ali, uns 10 metros de distância, só roncando, farol alto me cegando. Não dava para ver quem estava dentro. Meu corpo travou, minha perna tremia, mas não se mexia. Só o coração batendo tão forte que eu ouvia no ouvido. Aí, do nada, ela deu ré, lenta. Voltou para o mato, como se nada tivesse acontecido. Quando sumiu da vista, eu respirei de novo. Liguei o caminhão na marra, joguei a primeira e arranquei dali jogando barro, osso, pena, o que fosse. Fui embora com o estômago embrulhado e a certeza de que eu tinha visto algo que não era para ser visto. Cheguei na cidade, já era quase 00:30. Parei num posto na entrada para lavar o para-brisa, porque o cheiro de sangue e víscera ainda grudava no vidro. E mesmo com o limpador ligado, parecia que aquilo tinha entrado no ar-condicionado. Não falei nada para ninguém, nem para os frentistas, nem para os outros motoristas que estavam parados ali. Só sentei na boleia, travei as portas e tentei dormir um pouco, mas não consegui fechar o olho. O barulho da máquina ainda estava na minha cabeça. Às 7 da manhã, assim que o sol abriu, fui direto para a delegacia da cidade. A atendente me mandou esperar. Passaram uns 20 minutos até o escrivão vir falar comigo. Era um sujeito moreno, com cara de quem já viu de tudo e que não estava com muita paciência para a história sem prova. Contei do desvio, da estrada de terra, da carga de animal, da máquina, de tudo. Fui direto, frio, só o necessário, sem tentar parecer maluco, mesmo me sentindo como um. Quando eu acabei, ele só ficou olhando para minha cara um tempo, me encarando como se medisse o que eu ia fazer com o silêncio dele. E aí soltou. Você estava perto da Fazenda Modelo, né? Eu franzi a testa. Nunca tinha ouvido esse nome. Perguntei. Fazenda de quem? Ele deu um meio sorriso, mas não era de simpatia. Oficialmente não é de ninguém. Área de teste. Um acordo antigo entre o Estado e uma empresa de fora. Ninguém entra, ninguém mora, ninguém trabalha lá com carteira assinada. Fiquei parado, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. E esses bichos? O que estão fazendo com isso? Ele deu de ombros, literalmente, e respondeu, não sei. E se você for esperto, também não vai querer saber. Quem vê coisa naquela estrada costuma ficar quieto. Na hora me subiu um arrepio nas costas. Não era ameaça, era aviso. Do tipo que vem de quem sabe mais do que fala, mas não tem a menor intenção de se envolver. Fiquei em silêncio por uns segundos. Levantei, agradeci e fui embora. Saí da delegacia com a sensação de que tinha entrado num lugar onde ninguém quer pisar. E de que ninguém, nem mesmo as autoridades, quer saber o que está sendo feito ali. Segui para a cooperativa, fiz o descarregamento e não falei uma palavra com ninguém. Ninguém perguntou nada também, mas um dos ajudantes olhou para as rodas do caminhão e fez uma cara estranha. Tava tudo respingado, tinta vermelha. Foi o que eu disse, e ele não questionou. Na volta peguei outro caminho, rodei quase 50 quilômetros a mais, só para não passar nem perto daquela estrada de novo. Desde então, eu nunca mais dormi tranquilo quando pego frete naquela região. E nunca mais aceitei desvio de rota sem ter certeza de onde vai dar. Mas a imagem daquela noite, ela não sai. Porque o que mais me incomodou não foi o sangue, nem o cheiro, nem a máquina triturando bicho no meio da estrada. Foi o padrão. Não era bagunça. Tinha método, tinha ritmo. Tinha gente coordenando aquilo ali, descarregando, espalhando, esmagando, tudo na calada da noite. E aí eu fico pensando, que tipo de experimento?
Gera tanto corpo descartado de uma vez, porque aquilo não era resto de açougue, não era bicho atropelado, era descarte, fresco, organizado, e descarte não se enterra, se espalha.